A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, ouvintes das nossas repetidoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Humaitá, Itacoatiara, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades, que nos acompanham aos domingos neste programa Mensagem Pastoral. Chegamos ao 21º domingo do tempo comum. Lembramos hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, todos os santos e todas as santas nas vocações. Rezemos para que todos os que exercem ministérios de serviço na igreja sejam pessoas sempre disponíveis. O Evangelho de hoje é Mateus 16, 13 e 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. À pergunta de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, a resposta vem espontânea, pois recolhe as conversas, as opiniões que circulam entre o povo. Diante das palavras, gestos, proximidade, milagres, o dizer e da presença de João Batista, de Elias, de algum dos profetas. Jesus é visto como uma pessoa enviada e a sua pregação leva a despertar para a presença profética, da presença que converte. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que os outros pensam, dizem? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. É o dizer, o opinar, o avaliar em geral, a percepção, a intuição de uma pessoa ligada à tradição, à história do povo. Pensar que fosse João Batista, Elias, Jeremias tinha um alto significado para o povo. Um profeta em Israel era aquele que era chamado, escolhido por Deus, o recordador da aliança, o despertador do povo para voltar à beleza do primeiro amor.
a aliança. Os discípulos eram bons ouvintes, sabiam o que o povo pensava e dizia. Jesus, no entanto, no Evangelho de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, segue com a pergunta seguinte. Pergunta aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Não mais o que dizem, o que se diz, a opinião das multidões. Agora, o que você diz? Vós que andais comigo, vós que participais da minha vida, vós que a cada dia me ouvis, que me conheceis de perto, quem sou eu? Já não uma resposta da opinião pública, da opinião corrente, do WhatsApp. Quem sou eu para vocês? Quem dizem que eu sou? Para cada um de vocês, o que eu significo? Quem sou eu para cada um de vocês? Não se trata mais dos outros, trata-se agora de mim, de ser discípulo. Uma resposta pessoal. E Simão, na sua espontaneidade, olhando para Jesus, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simeão vem do hebraico Shimon, de chamar, que significa ele ouviu, ele é bom ouvinte. O bom ouvinte sonoriza, verbaliza o ouvido, aquilo que ouviu e viu. Não um profeta, um batista reencarnado, mas o Filho de Deus. Na confissão de Pedro está a nossa confissão. Somos pedra da igreja, pois alicerçados em Cristo Jesus, temos um fundamento que é Jesus, temos razão da nossa vida que é Cristo. Ele é o fundamento, a pedra da igreja, mas também o alicerce da nossa vida. A confissão de Pedro é a nossa confissão. A capela de madeira envelhecida e pendia tem a sua confissão. Ali esteve uma igreja, uma comunidade de fé. É ou era um lugar de encontro com Jesus, que é a pedra, o fundamento. Continua a confessar a presença de Jesus. Nós, mesmo nas nossas incapacidades e traições, continuamos também a dizer que Ele é o Filho de Deus. Mesmo como sinal que gostaríamos de ser na sociedade, tantas vezes visibilizamos a confissão de Pedro: Tu és o Filho de Deus. Mesmo sendo testemunhas, Cristo se torna visível. Mas possamos, na admiração que Jesus suscita em nós, dizer: Tu és o Filho de Deus, para que o Pai do céu possa revelar aos corações distraídos e endurecidos a presença inefável de Deus, a suavidade do Espírito. A confissão ouvida, proclamada, Jesus muda o nome do discípulo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja. De Simão se torna Pedro. Pedro, pedra, pedra, Pedro. Pedro é pedra, é rocha, e por ser pedra também é pedrisco. Pedrisco, pois é um homem fraco e frágil, que traiu Jesus. Às vezes não se compreende o que Jesus faz. Diante da prisão de Jesus, deixa-se dominar pelo medo e nega Jesus. Na sua fraqueza, se arrepende e chora amargamente. Não tem a coragem de estar aos pés de Jesus. Esconde-se com os outros no cenáculo, com medo de ser aprisionado. Antioquia tem vergonha de estar com os pagãos convertidos, e Paulo exorta a conversão, a coerência. Por último, segundo a tradição do Quo Vadis, procura fugir do martírio, saindo da cidade de Roma. Pedro é pedra porque é força. É pedrisco, é verdade, porque também fraqueza, mas a fraqueza também é força, porque na fraqueza se pode dar testemunho de Jesus. Papa Francisco nos indica o sentido e o significado da mudança do nome, Simão para Pedro. Pedro é uma rocha, em muitos momentos é forte, firme, genuíno, generoso, deixa tudo para seguir Jesus. Reconhece como Cristo, Filho de Deus vivo, mergulha no mar para ir depressa ao encontro do ressuscitado. Além disso, com fraqueza e coragem, anuncia Jesus no templo, antes e depois de ser preso e flagelado. A tradição nos diz também que a sua firmeza diante do martírio que teve lugar precisamente em Roma. No entanto, Pedro é também uma pedra, é uma rocha, e inclusive uma pedra adequada para oferecer apoio aos outros, uma pedra que, fundamentada em Jesus, serve de sustentáculo para os irmãos, a edificação da igreja. Também isto encontramos na sua vida. Responde ao chamado de Jesus com André, seu irmão, Tiago e João.
confirma a disponibilidade dos apóstolos a seguir Jesus, cuida dos que sofrem, promove e encoraja o anúncio comum do Evangelho. É pedra porque é ponto de referência fiável para a comunidade. Na segunda leitura de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, se recorda a ação de Deus, como é profunda a riqueza e a sabedoria da ciência de Deus, como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha que receber retribuição? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Da Carta aos Romanos. Sim, Deus, na sua sabedoria, conta com a nossa fraqueza e nosso desejo de testemunhar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele, na sua sabedoria, conta com a fragilidade de Pedro, mas também com a nossa fragilidade para o anúncio do reino de Deus. Também conosco hoje, Jesus quer continuar a construir essa igreja, esta casa com fundamentos sólidos, mas não faltam fendas e que precisa continuamente serem consertadas, sempre. A igreja tem sempre necessidade de ser reformada, consertada. Sem dúvida, não nos sentimos rochas, mas apenas pequenas pedras. Contudo, nenhuma pedra é inútil. Aliás, nas mãos de Jesus, a pedra mais pequenina torna-se preciosa porque ele a recolhe, a conserva com grande ternura e trabalha com seu espírito e a coloca no lugar certo, que ele desde sempre pensou e onde pode ser mais útil para toda a construção. Cada um de nós é uma pequena pedra. Nas mãos de Jesus, toma parte na construção da igreja. E todos nós, por mais pequenos que sejamos, somos transformados em pedras vivas, porque quando Jesus pega nossa pedra, a faz sua, a torna viva, cheia de vida, cheia da vida do Espírito Santo, cheia de vida do seu amor. E assim temos um lugar e uma missão na igreja. Ela é comunidade de fé, feita com tantíssimas pedras diversas que formam um único edifício, um sinal da fraternidade e da comunhão. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeçamos ao Senhor que nos encontra unidos na confissão de Pedro, como fez em Cesareia de Filipe. Com todos os discípulos e discípulas, também nós confessamos: Tu és o Filho de Deus vivo. Queremos levar juntos essa confissão e juntos confessar a todos nos dias de hoje. Senhor, ajuda-nos a ser, precisamente nesta hora da nossa história, verdadeiras testemunhas dos sofrimentos, mas em primeiro lugar, participantes da vida de Jesus. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Façamos juntos a oração do mês das vocações. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai novas gerações, nas novas gerações, a vocação para os ministérios leigos, matrimônio, vida consagrada e ministérios ordenados. Maria, mãe, mestre, discípula, missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos radiovintes, continuamos com a leitura do texto Magnificat Humanitas. Ele hoje aborda, no texto que vou apresentar, aborda o princípio da destinação dos bens. Dentre as multidões das múltiplas implicações do bem comum, assume particular importância o princípio da destinação universal dos bens. Este princípio recorda-nos, em primeiro lugar, que os bens da terra, o solo, a água, o ar, os recursos naturais, são dados por Deus à inteira família humana para sustentar a vida de todos nos dias de hoje e também nas gerações futuras, e que cada pessoa tem um direito originário a esse uso dos bens. São João Paulo II recordava que a Igreja deu à terra, que Deus deu à terra todo o gênero humano
para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. Consequentemente, não é segundo o desígnio de gerir esse dom de modo tal que os seus benefícios aproveitem só alguns poucos. Hoje somos chamados a reconhecer que esta destinação universal não diz respeito apenas aos bens materiais, mas também aos bens imateriais e culturais. Existe um direito à propriedade privada que tem o seu sentido e função própria, mas está sempre subordinado à destinação universal dos bens. Segundo João Paulo II, esta subordinação constitui a regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição da Igreja tem visto na propriedade um meio para preservar e administrar os bens, de modo a poderem servir melhor o bem comum. Uma vez que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, a sua função social não deve considerar-se uma mera opinião teológica, mas doutrina certa da Igreja, já presente nas Sagradas Escrituras e nos Santos Padres. Por isso, o Papa Francisco recordou que a solidariedade vivida em profundidade implica também devolver ao pobre o que lhe corresponde. Hoje, entre os bens que se destinam universalmente a todos, devemos contar ainda as novas formas de propriedades patentes, algoritmos, plataformas digitais, infraestruturas tecnológicas e dados. Num texto em que a riqueza das nações depende cada vez mais de conhecimentos e tecnologias, quando esses bens permanecem concentrados na mão de poucos, sem formas adequadas de partilha e acesso, cria-se um novo desequilíbrio que contradiz a destinação universal dos bens e alimenta o fosso entre os incluídos e excluídos, entre quem pode participar na revolução digital ou quem fica à margem. Além disso, o cuidado da casa comum, a responsabilidade para com os pobres e as gerações futuras exigem que a utilização dos bens da criação e das novas possibilidades oferecidas pela técnica seja regulada de modo a respeitar o ambiente, evitando os desperdícios e as novas formas de pilhagem. Em seguida, Papa Leão fala dos princípios da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade tem origem na mesma visão da pessoa que orientou a nossa reflexão sobre a dignidade e o bem comum. Se cada mulher e cada homem são chamados a ser protagonistas da própria vida e a participar na construção da sociedade, então também a organização social deve respeitar, favorecer essa responsabilidade. A doutrina social da Igreja denomina subsidiariedade o princípio segundo o qual aquilo que as pessoas, as famílias, as comunidades locais e os organismos intermédios podem fazer não devem ser absorvido por instâncias superiores. As instituições de nível superior devem reconhecer, proteger e promover a liberdade e a criatividade das instâncias inferiores, coordenando seus contributos para que cooperem eficazmente em prol de todos. Desde o início, o magistério social moderno da Igreja, a partir de Leão XIII, a Igreja tem insistido na ideia de que nem a pessoa nem a família devem ser absorvidas pelo Estado, sendo necessário permitir-lhes, na medida do possível, agir livremente sem prejudicar o bem comum. São João Paulo II retomou e aprofundou esta perspectiva, recordando que a comunidade política está ao serviço da sociedade civil e que o Estado deve zelar pelo bem comum, intervindo quando necessário em tomar de forma permanente as responsabilidades dos organismos intermédios e das realidades sociais. A subsidiariedade não significa o não envolvimento do Estado, mas orienta a sua ação. A intervenção política é pedida precisamente para permitir que todos os sujeitos sociais desempenhem a sua missão sem serem esmagados. Cabe à comunidade política criar as condições para que as pessoas, as famílias, as associações, os organismos intermédios possam realizar a sua vocação social sem serem substituídos ou reduzidos a meros executores. Vejam, queridos irmãos, queridos radiovintes, essa afirmação de Papa Leão XIV, nós que entramos agora no tempo da propaganda política e vamos eleger os nossos políticos, as pessoas, as mulheres e homens que exercerão um
Vejamos se realmente correspondem a essa realidade que nos ensina o Papa. Esse princípio incentiva a superar as formas de gestão paternalista ou assistencialista da vida social, promovendo um estilo de corresponsabilidade, um Estado que valoriza a iniciativa dos cidadãos, uma sociedade civil capaz de criar laços e mobilizar forças em prol do bem comum. Numa lógica de subsidiariedade, as decisões são tomadas a nível mais próximo possível das pessoas envolvidas, valorizando a vida associativa, de modo que o povo não se depare com decisões já tomadas, mas possa integrar o processo da construção. Onde as famílias, as associações, as comunidades locais, as realidades do voluntariado, do chamado terceiro setor, são reconhecidas e apoiadas, a vida social torna-se mais próxima das pessoas, os serviços mais atentos às necessidades concretas, as respostas mais criativas e respeitadoras da dignidade de cada um. O princípio da subsidiariedade é particularmente relevante no contexto da revolução digital que vivemos. Aqui a instância superior não é Estado, mas cada um dos grandes sujeitos econômicos e tecnológicos que exerce um poder real sobre as condições da vida em comum. A instância agregadora de competências, dados e capacidades de decisão é constituída por empresas e plataformas que dividem condições de acesso, regras de visibilidade, formas de relação e até mesmo oportunidades econômicas. A subsidiariedade exige que tais processos não sejam impostos a partir de cima, de modo opaco e unilateral, mas que sejam orientados para o bem comum através da transparência, da responsabilidade e das formas concretas de participação. Nesse cenário, os Estados e as instituições supranacionais são chamadas a garantir regras justas e tutelas efetivas para que comunidades locais e organismos intermédios, escolas, universidades, entidades eclesiásticas e associativas possam ter voz e contribuir para o discernimento sobre as escolhas que afetam a vida das pessoas, trabalho, acesso a serviços, gestão de dados e ambientes digitais. Nas escolhas relativas aos fluxos econômicos às plataformas digitais, na gestação dos dados e dos algoritmos, não se pode permitir que poucos sujeitos orientem sozinhos os processos, mas é necessário construir formas de cooperação que respeitem as diversas instâncias da comunidade mundial e as tornem corresponsáveis pelo bem comum. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Vamos agora recordar, meus irmãos e minhas irmãs, os aniversário natalício, dia 23, diácono Ruberval Rodrigues Cardoso, dia 24, diácono Dalcemir César Macedo, dia 27, Frei José Faustino Fernandes, e dia 27 também, Padre Ricardo Pontes de Oliveira. Deus os abençoe e os guarde, e somos muito gratos por viverem entre nós e exercerem o ministério na nossa igreja de Manaus. Deus Pai, nós vos louvamos por esta terra amazônica e pela força da nossa gente, chamados a ser igreja missionária sinodal. Dai-nos ouvidos atentos para que possamos escutar o Espírito Santo que fala nos clamores dos mais necessitados, nos gemidos da nossa casa comum. Cristo Jesus, Verbo que se fez carne, ensinai-nos a promover o diálogo que o cura e liberta. Espírito Santo, que nos ungiu e enviou, tornai-nos portadores da esperança em nossas comunidades pastorais, grupos, movimentos e serviços. Ó Trindade Santa, abençoai nossa 11ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana. Que sejamos novamente enviados como testemunhas do vosso reino no coração da Amazônia. Pela intercessão de Maria, Senhora da Imaculada Conceição, fazei de nós construtores de justiça, fraternidade e paz. Amém. Vamos assim, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, encerrando o nosso programa. Desejo a todos um bom domingo, uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva o seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral,
De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.